não sei se fui além dos 25 minutos. Eu, como nunca escrevo nada, desta vez, para cumprir, mas foi bastante além. Mas eu pensei que fazer um resumo, eu fiz um resumo, mas fazer resumo sem assinalar as passagens não era muito bom. E como é um capítulo inteiro das confissões e não uma parte do capítulo, acho que não. Eu fui particularmente sensível àquilo que pareceu ser o argumento principal acerca desta passagem, ou acerca do livro 11º das Confissões, nomeadamente a ideia de que o problema conceptual do tempo mostra como a oposição entre ser e não ser é uma oposição, mostra como um pouco útil a oposição entre ser, é uma oposição dispensável. Mas, no entanto, isto levanta um contra-argumento, ou levanta que eu não tenho certeza se é a respeito de Santo Agostinho, se é a respeito da tua descrição de Santo Agostinho, que é de que a solução de Santo Agostinho é uma solução puramente mental para um problema, na medida em que são representações mentais, como as representações da memória e da imaginação, que permitem atenuar ou tornar dispensável a distinção entre ser e não ser. Dito de outra forma, o livro é, e agora estou a pôr-me no papel de advogado do diabo, eu acho que a minha opinião acerca disto é preciso multiplicar por 0,6 o que eu estou a dizer para termos a minha opinião é mais moderada. Mas podia ser possível dizer que se Santo Agostinho dá exemplo de falsas perguntas, a sua resposta é também uma falsa resposta, porque é uma resposta mental para um problema. Como é que se... Muito obrigada, Miguel, pela tua pergunta. Eu não considero que a resposta de Santo Agostinho seja mental, bem pelo contrário. Ele vai buscar exemplos de ações muito concretas, como seja ouvir um poema ou ouvir um cântico, como pedras de toque da sua tese, que ele não enuncia assim, eu é que estou a dizer que é uma tese, de que o tempo não é uma substância, não é um objeto para um sujeito em termos modernos, não é uma coisa, mas é um nome que nós damos à nossa experiência de simultaneidade, que em certas ocasiões é muito nítida, noutras não é nada nítida. Por exemplo, se nós contamos os segundos que faltam para chegar à hora X, a imagem que salta é a da sucessão e também ao mesmo tempo a da série, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Mas se nós pensarmos que essa hora está ligada às outras horas, está ligada à nossa expectativa sobre a hora, está ligada àquilo que sabemos, esquecemos, sabemos, nos lembramos que levou a essa hora. Percebemos que mesmo que nós não demos atenção, a simultaneidade temporal está sempre a agir na nossa experiência do mundo. E então a nossa experiência é aquilo que sabemos quando ninguém nos pergunta? Isso sem dúvida, isso sem dúvida. E não é só a nossa experiência, é o nosso tesouro, é a única coisa que nós temos. É aquilo que nós sabemos quando ninguém nos pergunta. E é aquilo que nós ensinamos às crianças, por exemplo. Ou aquilo que todas as crianças sabem dizer. É que o modo de argumentar deles chegou ao ponto de dizer não há qualquer sentido em falar de passado, presente e futuro. Foi esse absurdo que ele chegou. Porque nenhum tem consistência. É uma palavra vã. São escoamentos consecutivos, cada um deles, e dissimulados. Além disso, não é? Há uma dissimulação desse escondimento, ou dessa dissolução. Mas se as crianças sabem, se nós ensinamos às crianças, porque é que nós vamos deitar fora aquilo que nós sabemos se nos perguntam? E aí, claro que ele avança sobre as crianças e sobre o que nós ensinamos, pelo menos num certo campo restrito, porque vai ter com coisas complexas, com sílabas longas e sílabas breves,
e pés e versos da poesia. E os exemplos são esses, não são outros. Ele não vai para a filosofia, ele até podia ter retirado um exemplo do Antigo ou do Novo Testamento que ele está sempre a citar, sempre sem dizer que cita. Os tradutores é que anotam, porque ele não diz que está a citar em lado nenhum, mas são citações largas, quase sempre, mais do Antigo Testamento do que o Novo Testamento, aliás, mas também há muitas do Novo Testamento. Ele podia ter dado um exemplo, mas não, ele vai buscar, no meu entender, os melhores exemplos, aqueles onde nós vemos melhor, quase como pedras de toque, não demonstrativa, não são demonstrações. Ele não está a fazer uma demonstração, parece-me, porque racionalmente eles colocam um limite. Ele não pode fazer demonstração racional dedutiva. Os argumentos cessam por redução ao absurdo, porque o objeto que se quer definir desfaz-se nas nossas mãos, corre por entre os nossos dedos. Então, ele não pode senão agarrar-se àquilo que sabe se não lhe perguntam. Apesar de ele saber que não está em estado inocente, aquilo que ele sabe se não lhe perguntam é um pouco diferente daquilo que sabe se não lhe perguntam de outra pessoa qualquer. E por isso é que isso vai ter uma série de variações que vão transformando o aspecto dessa evidência. Se não me sabe, se não me perguntam, eu sei. Filomena, eu ao ouvir-te não pude deixar de lembrar, de associar com o conceito spinozano de tempo, que é um auxiliar de imaginação. E, portanto, que é aquilo que define a nossa finitude. Porque penso que já não me lembro, já há muito tempo que não leio este capítulo e quis lê-lo antes de ir para aqui, não tive possibilidade, mas penso que é neste capítulo que Santo Agostinho também pergunta o que é que fazia Deus antes do tempo, não é? Alguns fazem essa pergunta. Ele quer mostrar que essa pergunta é uma pergunta impertinente. Exatamente. Que o tempo tem a ver com essa relação com o humano, não é? Mas que fica perfeitamente diluído e anulado se nós nos colocarmos na perspectiva da divindade. Sim. Não é? E mais uma vez lemos Spinoza quando ele fala no Testagente Conhecimento, que é realmente a anulação do tempo. Quer dizer, que é uma mística. Não gosto muito de falar em mística, mas é um facto que é uma presença, uma atenção, uma tal ideia. Uma atenção que não está dispersa por objetos, não é? Exato. Obrigada. Achei interessante. Obrigada. Acho que tem muito a ver, muito a ver. E na verdade aqui está-se a falar de finitude. Mas a partir de certa altura é muito interessante. Ele depois volta nos últimos capítulos que eu não referi, porque não acabou aqui, faltam 2. Ele volta a dirigir-se a Deus e pedir ajuda de novo, e a falar dos seus limites, e a falar do amor que tem por ele, e a dizer como gostaria de se encontrar com ele, e de, no fundo, deixar de pensar nestas coisas, e que tem a ver claramente com isso que estás a dizer da finitude. Mas o que é maravilhoso, e também em Spinoza isso é maravilhoso, é que há um bem próprio da finitude. E aqui esse bem é um termo técnico que distingue a divindade do humano, que é a simultaneidade. Portanto, é muito interessante ele ter utilizado a simultaneidade aqui como mais uma versão da simultaneidade que não anula a fratura, mas dota de características que há, antes dela ser reconhecida, não podia ser tida em conta. E é muito importante que seja tida em conta. Porque a nossa vida não é só pura degradação, não é só pura devoração. Não só no ponto de vista de fazer frente ao perseguidor. Isto é uma maneira de fazer frente ao perseguidor. Não se diz isso, mas é uma maneira de fazer frente à angústia do próprio Santo Agostinho. E a resposta dos dois vai na direção da simultaneidade que as imagens promovem. E, sobretudo, as imagens que saem da boca. São essas que ele está a falar. Ele não está a falar da pintura, porque aí a simultaneidade parece que logo é evidente, não é? Nem na escultura. Ele está a falar daquelas que se seguem, naquelas onde nós vemos a sucessividade. É aí que a coisa é mesmo boa de ver. Ao mesmo tempo problemática e não podia ser mais justa, não é? Aquilo que ele está a ver. É no coração do sucessivo que a simultaneidade está a engendrar-se, através dessas tais disposições que não são separáveis. Se há alguma que falha, já não se pode cantar, já não se pode ouvir.
basta uma falhar. Diz, esqueci, por exemplo. No meio, uma pessoa que está a cantar, de repente, a passagem da atenção para a expectativa desferiu, perdeu a firmeza, ou perdeu a maleabilidade tensional. A pessoa cessa, emudece. Quando nós queremos, acontece isso imenso na nossa vida, emudecer, não é? É muito interessante. Ele não fala do emudecimento, diz a voz cala-se, mas cala-se depois de cantar, não é emudecer a meio. Mas o emudecimento a meio parece que desencadeia, agora podemos pensar todos, desencadeia negativamente a visão da simultaneidade a desfazer-se por causa da sucessividade ter tomado a dianteira sem salvação possível. Porque se a sucessividade toma a dianteira sem se apoiar na simultaneidade, temos 3 espécies de não ser. É o que nós temos. Ou 3 espécies de movimento para o não ser, chamados passado, presente e futuro. Que é assim que ele apresenta. Para além de eu achar pertinente a pergunta do que Deus fazia antes do tempo, parece-me que ele estava um pouco a gozar com o que ele pergunta. Porque ele disse que não se pode nem perguntar isso porque não havia então. Exatamente. É logicamente que ele resolve a coisa, argumentativamente que ele resolve, mas não dá a resposta do género, o que é que estava a fazer? Olha, estava a fazer a tua cama. Por exemplo, a cama para te deitares, por exemplo. Isso é que é a resposta. Mas para além disso, que mete o possibilidade lógica. É uma possibilidade lógica. Ele não quer a resposta desta. A fazer a cama para tu deitares. Não quer essa resposta. Ele quer, porque a pergunta é impertinente, mas dá-lhe cabo do juízo. Sim. Portanto, ele não quer pô-la de lado. Talvez seja mais a intenção que lhe dê cabo do juízo do que a própria pergunta. Talvez. Ele, aliás, em relação ao presente, fala de intenção. É muito intentio, fala. É muito interessante. Atenção, intenção. É o que está adiante. Mas o que está adiante é quando? Agora ela disse a sílaba, eu fiquei agarrada àquela sílaba, por exemplo. Mas aquela sílaba a que eu fiquei agarrada, se eu estiver a ouvir, vai atingir as sílabas todas até o fim. E nós percebemos, houve um momento de clímax. Percebem? Mas esse momento de clímax deu textura, deu consistência, deu vibração a tudo o resto. Claro que pode haver momentos de clímax, ou que o compositor tenha escolhido, ou que o auditor subitamente reconheça. Não é preciso coincidirem. Parece que os bons compositores costumam coincidir. E os bons auditores ouvem bons compositores, assim, tocados por bons executantes, portanto há muitas condições. Não tem isso. Eu peço imensa desculpa, eu não sou filósofa, eu sou música, portanto interessei-me imenso por alguns aspectos que apontou. O primeiro que achei muito interessante, estou agora a pensar na noção de melodia, estou agora a associar a noção da melodia à ideia de Santo Agostinho de retenção e o momento presente, a simultaneidade e a expectativa do futuro. Precisamente para um músico, a melodia só existe quando ela já passou. Mas também está a existir no momento em que nós estamos à espera da nota seguinte a partir da experiência daquilo que passou. Há qualquer coisa no músico, na lógica, eu diria, de cada corrente musical, de cada estilo. Há sempre, na expectativa do músico que conhece um pouco o estilo, há um bocadinho sempre esta experiência de simultaneidade, precisamente no conceito de melodia. Eu estou-me também agora a associar, não sei se estarei a ser pertinente, são tudo só perplexidades. Estou a pensar na noção de sinfonia e na noção de contraponto também, de timbres, esta simultaneidade. E estou a pensar, sobretudo nos simbolistas, estou agora, está-me a apetecer ir para Debussy,
que foi um grande orquestrador e um compositor do espaço e da disseminação tímbrica de vários timbres no espaço da música. A música é também espaço. Parecia mais que a partir dessa época o espaço entrou no dicionário, na semântica e tudo mais dos músicos, não é? Que até aí não era tão claro. Há a sensação precisamente de uma pulverização do espaço, a sensação do tempo que fugiu, esta tal ideia de ter sido devorado pelo tempo, mas ao mesmo tempo há aquilo que eu diria que é o éclat, l'éclat eu não sei dizer em português, l'éclat du timbre. E que me dá, a mim, como música, o tal rasgão, a tal abertura, a tal espiral, a tal distensão, se quiser, para qualquer coisa que não tem tempo. E que se salva. Eu não sei dizer de outra maneira porque eu não sou filósofa, eu não estou a argumentar como uma filósofa, eu estou apenas a sentir como música. Eu não sei se já reparou que quando nós estamos em êxtase, se quiser, agora também estou a exagerar na palavra, em ecstasis, todos nós abrimos um pouco a boca. O pianista abre um pouco a boca, o dirigente da orquestra abre. Precisamente quando se abre qualquer coisa à qual eu não sei dar nome, mas sei o que é. Abriu-se a tal boca por onde passa a voz, o tal sopro. E foi um momento, então, se forem vários músicos, de comunhão. Portanto, aqui estou-me a aproximar já de uma experiência quase que mística de união, que também não tem nome, é A-O, são reticências, são elites, é o silêncio do nome, mas que está lá. Eu não tenho dúvida que está lá, é evidente, está lá na sua evidência. E que é uma abertura, é um rasgão ao qual eu não sei dar nome, mas eu sei que aqui o tempo não fugiu e ele, de algum, talvez porque ele tenha sido belo. Tenha sido? Belo. É uma espécie de kairos, frágil, tremendamente frágil. Mas ficou, entrei em espiral, se quiser, enlouqueci, digam o que quiser. Eu tenho aqui, curiosamente, nesta capa, uma espiral, na capa de Santo Agostinho, uma espiral. E realmente, é talvez a imagem que eu encontro para este buraco, repare que é também um buraco aberto, a espiral. É um perpétuum mobile. É um furor heróico, como os céus de Tiepolo. É uma fuga de Bach que nunca mais acaba e que me leva para onde, talvez de onde vim. Cá está a eterna pergunta do longe, de onde vim, para onde vou, o eterno retorno, não sei. Eu penso nisso, desculpa, isto é uma espécie de improvisação, mas são muitas complexidades. Eu acho que para mim interessa-me imenso o problema de que o tempo, ou a experiência do tempo, esta tal experiência da qual nós não podemos falar, mas que sabemos qual é, se faz através da articulação, da voz e através dos materiais também da voz. E aqui entra a afecção da percepção. Porque eu penso que dizer uma consonante, por exemplo, ou duas consonantes de um modo rápido e agressivo, nós temos uma
percepção temporal. Grrr. Tchau. Os autores aprendem isso. E, portanto, aqui estamos também, e é isto que eu estou a sugerir, que na noção de tempo entra tal disposição Santa Cristina anímica. também diz que se pode dizer brevemente uma sílaba longa. Ok. Isto é muito importante E eu agradeço também. para os cantores e para os pianistas, que é o procurar o afeto da palavra e a temporalidade da palavra, do nome, e fazer música a partir daí. E isto é tanto uma experiência temporal, mas que se faz através de qualquer coisa que é eminentemente afetiva, mas que também é um material bruto do som, físico, que entra com tem a ver com física também, e que é tremendamente enigmática também para mim. Que a experiência do tempo se faça também através dos materiais, do modo como eles são tratados. Uma aguarela ou qualquer coisa na aguarela que seja diferente. Obrigada. Desculpe, Obrigada. mais. Obrigada. Não sei se há mais alguma pergunta. Sim, eu tenho uma pequena dificuldade. Não sei se vai ao encontro de algumas questões que se puseram aqui em termos do mental. Inclusivamente tem nesta edição um comentário sobre o tempo é um ser da razão com fundamento na realidade. Santo Agostinho estuda o problema do tempo apenas sob o aspecto psicológico. Isto é um comentário nesta edição. Portanto, o que me faz confusão é que quando Santo Agostinho diz... Quem é o autor do comentário? Portanto, tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina, prólogo de Lúcio Craveiro da Silva. E as notas não... E é dele, é desse prólogo que está a ver. Pois, agora assim não... É do prólogo que tirou essa frase. Não está aqui uma nota de É uma nota de rodapé. Sim. É capaz de ser dos tradutores. Pois. Portanto, o que me causa dificuldade, ainda na sequência daquela frase, portanto, se não me perguntarem, eu sei. Se não me perguntarem, eu sei. Ele quando escreve, ele está a escrever, ou está a dizer, ou está a falar. Portanto, ele está a supor um momento anterior de quando, portanto, que, digamos assim, em que não lhe estão a perguntar, mas ele não está a pensar que não lhe estão a perguntar, ele não tem uma consciência de que não lhe estão a perguntar, não sei se está a perceber. Ele está a escrever, quando ele escreve, não é? Ele diz, se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei. Se me perguntarem, já não sei, para explicar, já não sei. Ora, neste momento, há um momento de escrita em que ele escreve, ou fala de, como o falar de, e, portanto, há um momento anterior em que não lhe estão a perguntar, mas ele não tem a consciência de que não lhe estão a perguntar. Ele depois é que vai dizer que, se não me perguntarem, não sei. Não sei se é um bocado... É difícil. Esse momento anterior seria o qual? Ele está a supor um momento em que em que não lhe perguntem, o que é o tempo, e em que ele não sabe, e em que ele sabe o que é o tempo. E é o momento em que ele escreve, que ele diz, e não sei se isto é, portanto, em termos de tempo, ou de simultaneidade, etc. Ou o mental, a consciência de que ele não tem consciência, ele está a descrever, ele está a falar, está a reportar sobre o momento anterior, em que não lhe estão a perguntar. Ninguém lhe está a perguntar. Ele está a Isto é uma imaginar. pergunta, Ele está a imaginar, não é? Ninguém lhe está a perguntar o que é o tempo. É ele que está preocupado com o que seja o tempo.
desafiado por uma série de objeções dirigidas contra o sentido da criação divina em termos judaico-cristãos. É nesse quadro que a preocupação pelo tempo aparece. E ele imagina essa situação comum, mas da qual raras vezes tomamos conta. Se me perguntam uma coisa, eu não sei. Se não perguntam, eu sei. Portanto, é no plano de imaginação. Sim, Wittgenstein viu de outra maneira, de outras maneiras parecidas. Nós podemos conceber toda esta grande parte, a maior parte deste livro, 11º, como um Gedankenexperiment de Santo Agostinho, um experimento imaginativo. Mas esse experimento imaginativo não é ilusório, tem as suas regras e tem a sua aplicação. Há claramente uma imagem do que pode ser fazer filosofia, do que são os limites da filosofia em todo o livro 11º. E a tónica cai sobre aquilo que é imune à interrogação. Há, aliás, de passagem, uma alusão a Platão, quando ele diz: e eu nem sequer sei que nada sei. Estou numa posição diferente. Ao contrário do quadro maiêutico tradicional, não há quantidade de interrogatório que me consiga fazer lembrar daquilo que eu pensava que não sabia. Exato. Pelo contrário, o que existe é uma espécie de caráter quase apolítico e resistente a toda a demonstração de uma coisa que eu sei, independentemente de toda a interrogação e toda a interrogação conceptual. Ora, isto termina uma espécie de quadro metafilosófico muito invulgar, que tem muito mais a ver com Wittgenstein do que com Platão, que é a ideia de que são as intuições básicas que são imunes e resistem ao modo de interrogação que são filosoficamente relevantes e que, pelo contrário, o modo da interrogação filosófica, que tem aliás a ver com aquela sucessividade de cabeça perdida de que falavas há bocadinho, não consegue resolver problema nenhum. E, portanto, por um lado, no fundo, o que ele está, se calhar o que ele está a dizer é que a única maneira de fazer filosofia, ele só consegue descrever negativamente o que é uma maneira de fazer filosofia. Miguel, e acho que não. Estou de acordo inteiro com aquilo que disseste até agora, ou pelo menos com grande parte do que disseste, mas eu acho que há uma coisa que o distingue de Wittgenstein. É que Wittgenstein, o termo a haver conclusões de Wittgenstein seria: se me perguntam não sei, se não perguntam sei. Esse seria o termo. O que é extraordinário aqui é que não só ele parte dessa evidência, primeiro ponto, é pela primeira vez que na filosofia alguém parte desta evidência. Se perguntam, não sei, se não perguntam, sei. Isto, como tu muito bem dizes, aproxima-se e distancia-se a anos-luz da maiêutica. Mas, por outro lado, ele não cede ao esforço de encontrar uma resposta sobre o que é o tempo e como é que eu meço o tempo. Claro. Ele não cede, ele nunca cede. As dúvidas reaparecem constantemente, formuladas às vezes da mesma maneira, mas o quadro onde elas estão inseridas é que já não é o mesmo. Claro. É que a diferença em relação a Wittgenstein é que, para Wittgenstein, tu pensar, por exemplo, nos fragmentos todos sobre certeza, que são talvez aqueles mais parecidos e mais diferentes, uma consideração do papel de certeza leva à ociosidade da definição e da pergunta o que é X. Pelo contrário, aqui o que temos é, apesar disso tudo,
a reiteração da pergunta, então qual é a definição, reiteração como é que da podemos pergunta. definir o E já termo? reparaste que a definição não pode deixar de ser auxiliada pelos exemplos. Portanto, Claro. não é uma definição que procedesse apenas Considerações de género, exatamente, ou de deduções. Não, Claro. não. As pedras de toque alimentam a definição. São absolutamente inseparáveis. E são comuns. E são extensíveis. Além de comuns, são extensíveis. Mas são as melhores, não podem ser melhores, porque são as mais problemáticas, onde a sucessividade está à vista. E são aquelas em que ele percebe que a sucessividade abandonada dela própria é uma ficção, nós podemos dizer que tem êxito na matemática e na física, mas não tem êxito na compreensão da nossa vida. É mais ou menos isso. Claro. Mas a minha dificuldade era a sucessividade, digamos, portanto... A sua pergunta, o que é que tinha acontecido antes dele fazer aquelas perguntas? A sucessividade está à vista. O sol já se foi. E cai sobre nós. A sucessividade é mesmo terrível. A questão da sucessão e da sequência e da série. A série é uma espécie de domesticação do tempo em Kant, claramente. Kant pensa todas as categorias quando considera a questão do esquematismo a partir do tempo. E são sempre formas de domesticação do tempo. E a da quantidade é o número. O esquema da quantidade é o número. E o número é um desenvolvimento da operação da série. Que é 1 mais 1, e ela é infinita, essa operação. Nós podemos nunca mais acabar. Nós somos apanhados nessa operação constantemente. Exercitámos-la, mas também somos parte integrante da operação. Que alguém está a fazer. Não sabemos quem, ou alguma coisa está a fazer. Por exemplo, a passagem dos dias, a passagem das horas, a mudança da luz, etc. Antes da aula, depois da aula, encontramos depois da aula, a seguir vou ao cinema, etc. É constante. A sucessividade da nossa vida é constante. E é tão poderosa que pensadores, eu acho que é um verdadeiro pensador, não sendo um filósofo, como Hermann Bavinck, consideraram-na enquanto linha ou enquanto animal predador, animal que corre atrás de e que apanha. É uma imagem mais complexa do que a linha, sem dúvida, mas é a imagem da linha tornada uma violência exercida sobre nós. É extraordinário que ele tenha reduzido o tempo à sucessividade. Porque a sucessividade tem mesmo um poder sobre nós inesgotável. A nós nunca nos parece que o tempo tenha a ver com simultaneidade. O espaço é que tem a ver com simultaneidade. Eu acho que a grande maravilha deste texto é descobrir que a força, a palavra é vice. Não é a essência, é a força do tempo humano. É a simultaneidade, é a força. É as disposições serem inseparáveis. Nós podemos imaginar, e há problemas psiquiátricos em que rebentou essa simultaneidade, por exemplo. Pois já, foi ótimo falar nisso. Eu já quero dizer que gostei imenso e foi extraordinariamente estimulante. E estava a pensar imenso que na minha horta, no meu jardim, que é, enfim, já não é há muita filosofia, mas é psicanálise, e como isto tem imenso a ver, e é um teste quer dizer, quando há vasos comunicantes em linguagens, qualquer coisa está a bater certo. Até pode ser eu que não consigo às vezes fazer essa comunicação. Mas acho que, sobretudo, esta última, eu estava para te perguntar se o impulso de morte, como os freudianos o definem, é exatamente o predador. Como é que na clínica nós encontramos pessoas que estão de tal maneira possuídas pela morte, pelo ser para a morte, pela determinação que estão condenadas a morrer, que não há capacidade de surpresa. Portanto, não há espaço mental. Não há tudo isto que tu descreveste muito bem, apoiado neste texto fantástico, foi uma paixão da minha juventude, de Santo Agostinho, e como a repetição está ligada à morte. Quer dizer,
há uma repetição que leva ao suicídio, à destruição, porque as pessoas não suportam viver assim. E, portanto, quando começamos a introduzir a surpresa, e é pela palavra, e é pelo sonho, e as pessoas não têm outra maneira de falar dos sonhos senão pela palavra, quando conseguem trazer um sonho, quando comunicam pela palavra este sonho, introduz-se então qualquer coisa que interrompa a reta, não é? E aí é uma enorme alegria para todas as partes. O sonho tem a ver também com uma certa variação sobre a suspensão da sucessividade. Que eu ia perguntar-se como é que vocês metem o sonho. Eu não sei, eu não saberia dar uma resposta em termos, mas assim muito superficialmente vejo que o sonho é uma cena. Mesmo quando há várias cenas, o sonho é uma cena. É claramente uma simultaneidade. É uma interrupção imaginária do sucessivo e do termo do sucessivo. Porque o sucessivo tem um termo, como Santo Agostinho também aqui diz, que é já não ser. Na nossa vida, se nós pensamos nas determinações temporais, ou nos modos temporais, ou nas espécies de tempo, que ele fala destas três maneiras diferentes, pelo menos. Tem falado de outras, mas pelo menos destas. Para passar, presente e futuro, a devoração está à vista. E nós só temos a possibilidade de nos unirmos a nós próprios no momento em que cessamos. Então, dizemos assim, olha, agora cessou. O segmento de reta é este. E podemos desenhar esse segmento de reta. A angústia da morte está aqui presente, claramente. Mas não há dúvidas que ele estabeleceu um modo de a vencer engenhoso, mas mais do que isso, eu acho que é verdadeiro. Eu acho que tem aplicação real, não como nenhuma regra, não é uma regra, mas é a nossa experiência, se não for compreendida a partir desta descrição que ele faz, é um conjunto de cacos. É o que eu penso. Uns atrás dos outros, uns ao lado dos outros, mas sem qualquer possibilidade de configurarem uma imagem, uma forma. O Roth também diz que a luta contra o tempo chama-se forma. Chama-se fazer um desenho, esboçar qualquer coisa. Um contorno. Não desenhar uma linha. Há um poema da Torraça, Marie de Torraça, que diz j'ai le temps, tout le temps, qu'il est long le temps. Só nos assiste a nós. Sim, sim. É uma invenção humana. O Colli já agora diz uma coisa extraordinária sobre o tempo. Diz que o tempo é uma invenção da mente, da nossa mente, para escapar ao contacto. É extraordinário, não é? Mas é uma invenção simultaneamente assustadora e salvadora. O contacto seria a imersão no todo. E o tempo é uma defesa, é uma resistência, mas também pode ser uma destruição de qualquer possibilidade de viver, não é? Se o contacto for submergido inteiramente, se for dissimulado de maneiras insuportáveis, etc. Acho que o Colli percebe que ele parte da experiência dos gregos e da experiência, sobretudo, daqueles que ficavam conhecidos como pré-socráticos. E acho que é uma bela apresentação do tempo. Acho que acabou o nosso tempo. Pois é, acabou o nosso tempo. O nosso tempo acaba sempre.